Olá galera, aqui é o professor Maroni Beckman, professor de matemática. Estamos aqui no projeto Mais Enem dos concursos, um projeto realizado pela Secretaria de Estado de Educação, com apoio do Governo do Estado do Maranhão. Hoje a gente vai falar de geometria espacial, né? Fechar nosso conteúdo, né? De geometria espacial, que é um assunto que cai com muita frequência nos concursos. E a gente vai falar sobre os chamados corpos redondos, né? Que são aquelas figuras espaciais que têm em sua composição círculos, né? Como no caso aqui do cilindro, né? Que você tem duas bases circulares. Inclusive, eu vou ter uma aula, né, só para o cilindro, que é uma figura bastante importante. Nós temos o cone, né? Outra figura que ela possui o círculo na sua composição, com formação de sua base. E também, logicamente, a esfera. Turma, o que os concursos às vezes trazem, costumam pedir em relação a essas figuras? Principalmente cálculo de área e volume. Área é a região externa, volume é a região interna. Então, turma, é importantíssimo para o concurseiro, cara que está estudando concurso, e os conteúdos têm geometria espacial, você levar as fórmulas, saber as fórmulas na cabeça, né? Então vamos aqui lembrar as fórmulas para calcular de área, de volume desses corpos redondos. Primeiro é o cilindro, né? Qual é a característica do cilindro? Ele possui aqui duas bases circulares, né? E congruentes, paralelas entre si. Então você forma aí uma figura chamada cilindro, né? Você tem dois círculos de raio R, né? E essa aqui é a altura do cilindro, que vai do centro do círculo superior ao centro do círculo inferior. Dois círculos que são paralelos entre si. Certo, turma? Então, olha só. Como é que eu calculo as duas principais medidas que você precisa ter, tanto para calcular a área como calcular volume, é a altura do cilindro e a medida do seu raio da base, né? É um círculo, tem um raio. Então, para você calcular a área, vou colocar aqui as fórmulas, nosso vídeo é curto, não tem tempo da gente fazer a demonstração, mas se você planificar essa figura aqui, você vai ter dois círculos e um retângulo. E aí você consegue chegar a uma fórmula para calcular a área desses dois círculos mais a área do retângulo, que seria a face lateral. Tá? Então, a fórmula ficaria, a área é igual a 2πr H mais R. Essa é a fórmula para calcular a área do cilindro, né? Esse H, ele representa a altura do cilindro, né? A gente usa a letra H para representar a altura, e esse R representa aí o raio da base. Tá? Então você precisa ter essas duas medidas. Então 2πr que multiplica H mais R, você tem a área do cilindro. Para você calcular o volume de um cilindro é a área da base, que é um círculo, portanto é πr ao quadrado, multiplicado pela sua altura. Então, π vezes o raio ao quadrado, multiplicado pela altura, você vai calcular o volume do cilindro. Diferença de área e volume. As duas medem espaço. Área, espaço de figuras planas, de superfície. Então vai medir a área externa. Já o volume é a parte interna, é quanto de espaço tem internamente. Certo? Então são essas a fórmula para calcular a área e volume do cilindro. Ok? Beleza, turma. Vamos agora para um outro corpo redondo, que é o chamado cone, né? No cone você tem apenas uma base circular e todos os segmentos dessa base aqui, ó, convergem para um ponto só, que é chamado de vértice. Isso aqui é o vértice do cilindro. Tá? E esses segmentos que partem aqui do círculo até esse vértice, que nós chamamos de G, é chamado de geratriz. Esse G é chamado de geratriz do meu cone. Certo? O segmento que vai do vértice ao centro, quando você tem um cone desse reto, né, que é perpendicular, esse carinha aqui é a minha altura. Um elemento importante porque vai aparecer nas fórmulas. Ok? E como você tem aqui uma base circular, esse R é o raio da base.
Perceba, turma, que internamente, se você for pegar aqui a altura, ó, trouxe até para cá, ó, esse triângulozinho que você percebeu. O triângulo VOA. Esse triângulo aqui, ó, o vértice, o centro e esse ponto A aqui, ó. Você percebe que ele forma um triângulo retângulo, né? Onde do V para O é a altura, aqui é a geratriz, que são os segmentos que vão da circunferência até o vértice, e você tem um raio. Então perceba que esses três elementos, eles formam um triângulo retângulo. E o triângulo retângulo você pode aplicar o quê? Exatamente, teorema de Pitágoras. Então, às vezes a gente precisa, no cone, usar essa relação. A geratriz ao quadrado, né? Se você aplicar Pitágoras, você vai ter que a geratriz ao quadrado, que é a hipotenusa, vai ser igual a altura ao quadrado, mais o raio ao quadrado. Tá? Então, preste atenção nessa relação, que ela é uma relação muito importante. Beleza? Bom, conhecendo o cone, vamos encontrar as fórmulas. Fórmula de área e fórmula de volume. A área, turma, é dada pela forma π vezes R, que multiplica G mais R. Certo? Também é uma fórmula que você obtém fazendo a planificação da figura. Nosso vídeo é curto, não tem como a gente demonstrar. Mas é um setor circular, que é a parte externa, mais a área do círculo. Tá? Se você fizer essa soma, você vai encontrar essa fórmula aqui, que calcula a parte externa desse cone. Certo? E o volume, turma? Toda figura que os segmentos convergem por um ponto só, a fórmula vai ser 1/3 da área da base vezes a altura. E a base é um círculo. Então fica 1/3 de π R ao quadrado vezes H, que é a altura. Beleza? Então nós temos aí a fórmula de calcular a área e o volume de um cone. Tá? Para fechar nossas figuras espaciais, não poderia deixar de falar da esfera, né? Esfera, uma bola, né? Uma figura formada por uma região plana, onde todos os pontos estão a uma mesma distância de um centro, né? A essas regiões que estão a uma distância igual ao raio ou menor do que ele, todos esses pontos juntos vão formar a nossa esfera de raio R. Tá? Então essa é uma esfera, uma figura bastante simples, né? E como é que se calcula a área e como é que se calcula o volume dessa esfera? Turma, a área é 4πr ao quadrado. 4πr ao quadrado. É como se fosse a área de 4 círculos. Tá? O raio é esse aqui, vai do centro a qualquer ponto na superfície da sua esfera. Tá? É o raio. E o volume da esfera, a fórmula é 4/3 de π vezes R ao cubo. Certo? Então, as duas fórmulas para calcular, aí no caso, área e volume da esfera. Beleza? Vamos ver agora, turma, como é que aparecem questões a nível médio desses corpos redondos. Vamos agora para as questões. Uma empresa produz e vende um tipo de chocolate maciço em forma de cone circular reto, com as medidas do diâmetro da base e da altura iguais a 8 centímetros e 10 centímetros, respectivamente, como apresenta a figura. Devido ao aumento no preço dos ingredientes utilizados na produção desse chocolate, a empresa decide produzir esse mesmo tipo de chocolate com um volume 19% menor, no mesmo formato de cone circular reto, com altura de 10 centímetros. Para isso, a empresa produzirá esses novos chocolates com medida do raio da base em centímetro igual a. Olha só, turma, vamos lá. Então, veja bem, ele falou que ele tem um chocolate, né? Que ele tem 4, o formato é de um cone com, na verdade, ele deu o diâmetro 8, né? O raio é 4 e a altura é 10. Ele quer produzir um outro chocolate
no mesmo formato, também de cone, só que seja 19%, né, menor. Ou seja, esse volume do chocolate novo, ele vai ser 81% do antigo. Por quê? Porque ele falou em redução de 19%. Certo? Então ele quer saber qual vai ser o raio desse novo recipiente, ou novo formato. Beleza? Olha, então o volume do novo vai ser 81% do volume antigo. Então nós sabemos que o volume de um cone é 1/3 de π r ao quadrado vezes a altura, né? Igual, vou chamar aqui de R1, a 81%, então isso aqui é 81 sobre 100, do volume antigo, que é 1/3 de π, o raio ao quadrado, o raio R2 ao quadrado, multiplicado pela altura, que é a mesma, né? A altura é a mesma. Isso aqui é do novo, que ele quer saber, o antigo eu tenho. Tá? Então vamos substituir os valores. Perceba que esse 1/3 eu posso cancelar com 1/3, né? Esse π aqui eu posso cancelar com π, né? Eu posso também, como é a altura dos dois, é o mesmo valor, eu também posso cancelar essa altura com essa altura aqui, tá? Então vamos lá. Então o raio novo ele quer saber, esse r ao quadrado, vai ser igual, quem que sobrou aqui? Sobrou 81. O raio antigo é 4, fica 4 ao quadrado dá 16. E aqui ficou 100. Olha o que sobrou aqui. Certo? Tá? Cortei 1/3 com 1/3, cortei o π com o π, cortei a altura com a altura, porque a altura é mesma. Se eu substituir isso por 10, eu posso fazer isso, porque é tudo produto de um lado e do outro. Tá? Eu quero saber quem é esse cara aqui. Esse raio novo ao quadrado. Então, turma, olha só. Aqui eu nem preciso multiplicar. O que eu vou fazer? Vou calcular a raiz disso aqui, ó. Então, você vai ter raiz quadrada de 1 vezes 16 dividido por 10. Olha, raiz quadrada de 81 é 9. A raiz quadrada de 16 é 4. E a raiz quadrada de 100 é 10. Ó. Certo? 9 vezes 4 é 36. 36 dividido por 10, 3,6. Certo? Então, resposta correta da nossa questão, letra C de casa. Beleza? Vamos para mais uma questão. Uma cozinheira produz docinhos especiais por encomenda. Usando uma receita base de massa, ela prepara uma porção com o qual 50 docinhos maciços de formato esférico com 2 centímetros de diâmetro. Um cliente encomenda 150 desses docinhos, mas pede que cada um tenha formato esférico com 4 centímetros de diâmetro. A cozinheira pretende preparar um número exato de porções da receita base de massa necessária para produzir os docinhos dessa encomenda. Quantas porções da receita base da massa ela deve preparar para atender esse cliente? Turma, então vamos entender a história, né? Ela tem uma receita base. Essa receita base são 50 doces esféricos de raio 1. Certo? Beleza, a receita base. Ela recebeu uma encomenda de 150 docinhos, mas no formato também esférico, mas de raio 2. Ele quer saber na questão quantas porções ele tem que formar para poder atender essa encomenda. Turma, primeiro você tem que saber quanto é a receita base, qual o volume, né, de massa ela precisar para fazer a receita base. Certo? Então vamos lá, vamos calcular o raio de um doce desse aí, né? Como é que calcula o volume de uma esfera? O volume da esfera é 4 terços
de π vezes o raio elevado ao cubo, não é isso? Então vamos calcular o volume de um doce, né? Então eu vou substituir aqui 4/3 de π vezes 1 elevado ao cubo, que é o raio, certo? Então vai ficar 4/3 de π. Acontece que isso é o volume de um doce. Quantos são os doces? São 50. Então, qual o volume da receita base? Vou chamar aqui volume da receita base. Vai ser isso aqui multiplicado por 50. Então, vai dar 50 vezes 4, dá 200. 200 π sobre 3. Ó. Esse é o volume da receita base. Beleza? Agora eu vou calcular o volume da encomenda, que são doces esféricos só de raio 2. Beleza, é esfera, vamos calcular. Olha a fórmula. Volume é igual a 4/3 de π vezes o R ao cubo. Tá? Vamos substituir. Nós temos 4/3 de π vezes 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo, turma, dá 32, né? Ou dá 8, desculpa. Multiplicado por 4 dá 32. 32 π sobre 3 centímetros cúbicos. Só que esse é o volume de um doce. Quantos doces são? São 150. Então o volume da encomenda, assim como eu multipliquei isso aqui por 50, né? Para encontrar isso aqui, aqui eu tenho que multiplicar por 150 para saber o volume da encomenda. Então você vai ter um volume aqui da encomenda, vai dar 4.800 π sobre 3 centímetros cúbicos. Turma, então olha só, para saber quantas receitas base cabem aqui, ora, quando eu quero saber quanto uma quantidade menor cabe dentro de uma maior, qual é a conta que você faz? Uma divisão. Eu vou dividir o volume da receita da encomenda dividido pelo volume da base. Para eu saber quantos carinhas desse aqui cabem dentro desse aqui. Uma divisão. Né? Então, 4.800 π sobre 3 dividido por 200 π sobre 3. Ora, pode cortar o π com π, 2 zeros com 2 zeros, ó, 48 dividido por 2, 24 receitas básicas, certo? Então, nossa resposta correta aí é a letra E. Certinho? Para finalizar, nossa última questão, uma questão da nossa UEMA. Complexo Deodoro, que engloba as praças Deodoro, Panteão e as alamedas Gomes de Castro e Silva Maia, no centro de São Luís, passou por uma grande reforma. Foram colocadas esferas como objeto de decoração, conforme imagem a seguir. Em matemática, chamamos de esfera de centro O e raio R o conjunto dos pontos no espaço cuja distância ao centro é menor ou igual ao raio. E ainda que seu volume é calculado sendo 4/3 do valor de π multiplicado pelo cubo do raio da esfera. Use π igual a 3,14. O raio de uma das esferas de aproximadamente 20 centímetros. Todas as esferas são iguais. O volume em centímetros cúbicos correspondente a 10 dessas esferas é igual a aproximadamente. Olha só, galera, beleza. Ele quer saber qual o volume de 10 esferas. Vamos calcular o volume de uma, tá? Nós já vimos aqui da questão anterior que a fórmula é 4/3 de π vezes o raio elevado ao cubo. Turma, ele me deu aí todas as informações que eu preciso, né? Então, volume vai ser igual a 4/3.
Ele pediu para considerar o π valendo 3,14, é isso? Multiplicado aí pelo raio, que é 20 elevado ao cubo. Não é isso? É o raio da esfera. Bom, então, turma, se você fizer essa conta aqui, a gente não vai perder muito tempo, você tem que resolver esse 20 ao cubo, multiplicar, depois dividir, né, fazer essa conta, você vai encontrar um valor de 1.674,67 centímetros cúbicos, certo? Mas esse valor aí, ele é um valor apenas de uma só esfera, tá? Então você tem que multiplicar isso aqui por quem? Por 10. Se você multiplicar por 10, você vai ter um volume de 16.746,66 e assim vai, certo? Centímetros cúbicos. Basta você multiplicar por 10, aí você vai ter como resposta aí a letra B de bola. 16.746. Beleza, galera? Estamos na plataforma Gonçalves Dias. O nosso material está aqui disponível no link, né, do nosso vídeo. Acesse, acompanhe, dê um like e acompanhe toda a programação da plataforma Gonçalves Dias. Valeu, turma. Até mais.